Você está prestes a ouvir a história de um homem que desafiou o impossível. Alguém que deixou tudo para trás, simplesmente porque ouviu uma voz dizendo: saia da sua terra, da casa do seu pai, e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Agora, pensa bem. Você teria coragem de fazer isso? Sair de casa, sem rumo, sem GPS, sem nem saber para onde está indo. Simplesmente confiando? Essa é a história de Abraão, um homem que mudou o destino de gerações inteiras. Um homem que esperou décadas por um filho que parecia impossível, e que, no momento mais inesperado, recebeu uma ordem que nenhum pai conseguiria suportar. Sacrifique seu próprio filho. O quê? Por que Deus faria isso? Que tipo de teste é esse? Como alguém pode ter uma fé tão absurda a ponto de obedecer sem hesitar? Essa história é cheia de mistérios, testes de fé e reviravoltas que vão deixar você sem palavras. E no final, o que realmente aconteceu com Abraão? Se prepare, porque hoje vamos mergulhar fundo nessa história tensa, emocionante e cheia de lições que ecoam até hoje. Já deixa seu gostei e se inscreve, porque o que vem agora é de tirar o fôlego. Essa é a jornada do homem que conversou com Deus e mudou a história da humanidade para sempre. Capítulo 1. O chamado no silêncio. Imagina que você está em casa, tranquilo, vivendo sua vida, e de repente sente, lá no fundo, como se tivesse alguém te chamando para fazer algo completamente novo. Algo que ninguém entende. Nem você mesmo. Foi isso que aconteceu com um cara chamado Abraão. Ele vivia numa cidade bem moderna para a época, chamada Ur. Era cheia de casas bonitas, comércio movimentado, templos e estátuas de vários deuses. A vida dele era boa, confortável, certinha. Ele tinha sua casa, sua família, seus costumes. Mas um dia, algo diferente aconteceu. Ele ouviu uma voz. Não era qualquer voz. Era como se fosse um chamado direto de Deus. A voz dizia assim: Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Agora pensa comigo, você largaria tudo se ouvisse algo assim? Sem saber para onde está indo, sem mapa, sem GPS, sem nenhuma certeza? A maioria das pessoas ia duvidar. Ia perguntar 1000 vezes, mas para onde? Por quê? O que vai ter lá? Mas Abraão simplesmente foi. Ele confiou. Pegou sua esposa, Sara, seu sobrinho Ló, juntou as coisas e partiu. Do nada. Só com a fé. E olha que ele nem sabia o que ia encontrar. A grande virada aqui é essa. Às vezes, para viver algo incrível, a gente precisa ter coragem de sair da zona de conforto. De dizer sim pro desconhecido. A vida é assim. Às vezes, ela sussurra pra gente mudar. Fazer algo novo. E a gente trava, com medo. Mas Abraão foi. E esse foi o primeiro passo de uma das histórias mais incríveis da humanidade. Capítulo 2. Entre a promessa e o vazio. Sabe quando alguém te promete uma coisa muito boa, mas o tempo passa, e nada acontece? Foi isso que rolou com Abraão. Depois que ele saiu da cidade e começou a seguir a voz de Deus, veio uma promessa. Você vai ser pai de uma grande nação. Em outras palavras, você vai ter muitos filhos, netos, bisnetos, uma família enorme, e eles vão se espalhar pelo mundo inteiro. Parece incrível, né? Mas tem um problema aí. Abraão não tinha filhos. E a esposa dele, Sara, já era idosa e não podia ter filhos. Desde sempre. Aí você pensa, ué, como assim Deus promete uma coisa que é impossível? Pois é, Abraão também ficou confuso. Ele acreditava, mas, ao mesmo tempo, olhava para a realidade e pensava, será que isso vai mesmo acontecer? O tempo foi passando. Nada de bebê. E os dois foram ficando cada vez mais velhos. Tipo, velhinhos mesmo. Já estavam na fase da vida de cuidar de netos, e nem tinham filhos ainda. Aí vem uma parte meio triste. Um dia, Sara teve uma ideia. Abraão, olha, já que eu não posso ter filhos, por que você não tem um filho com a nossa serva, a Agar? Abraão aceitou. E Agar ficou grávida. Nasceu um menino, chamado Ismael. Agora pensa, parece que deu certo, né? Mas, não era bem isso que Deus tinha prometido. A promessa era para Abraão e Sara terem um filho juntos. Às vezes, quando a gente acha que a promessa está demorando, a gente tenta dar um jeitinho. Apressar as coisas.
resolver do nosso jeito. Só que, nem sempre, isso dá certo. Com o tempo, surgiram brigas, mágoas, confusão, e aquele plano que parecia uma solução, virou um problema. Mas mesmo assim, Deus não desistiu. Abraão teve que aprender algo que todos nós também aprendemos um dia. A promessa de Deus nunca depende das nossas condições, ela depende do tempo certo. Capítulo 3 – Quando a esperança ressurge. O tempo é um negócio complicado, né? Às vezes, parece que tudo tá fluindo rápido demais. Outras vezes, parece que nada sai do lugar. Agora, imagina você esperar por décadas por algo que você queria muito. Algo que você achava que ia acontecer logo, mas que a cada ano só parecia mais distante. Foi assim com Abraão e Sara. Eles já tinham ouvido a promessa de Deus há muito tempo: você será pai de uma grande nação. Mas os anos passaram, e nada. Sarah nunca engravidou. Abraão já tinha aceitado que talvez essa promessa não fosse para ele. Talvez ele tivesse entendido errado. E agora, com quase 100 anos, ele já nem pensava mais nisso. Mas é exatamente nesse ponto da história, quando a esperança parece ter morrido de vez, que algo extraordinário acontece. O encontro inesperado. Era um dia comum. Abraão estava na entrada da sua tenda, descansando no calor da tarde, quando viu 3 homens chegando. Até aí, nada demais. Naquela época, era comum viajantes passarem e pedirem abrigo. Mas esses homens tinham algo diferente. Abraão sentiu que eles não eram pessoas comuns. Então, ele correu até eles, se curvou e os convidou para descansar e comer. Na cultura da época, receber visitantes com hospitalidade era um dever sagrado. Ele mandou preparar pão, assar carne, pegar água fresca, fez questão de tratar aqueles estranhos com o máximo de respeito. Enquanto comiam, um deles olhou para Abraão e disse algo que mudou tudo. No ano que vem, Sara terá um filho. O riso da descrença. Agora, imagina essa cena. Sara estava ali perto, dentro da tenda, ouvindo a conversa. Quando ela escutou isso, ela riu. Mas não foi um riso de alegria. Foi aquele riso meio irônico, meio de quem pensa: ah, tá bom. Eu? Com essa idade? Grávida? Só pode ser piada. E o visitante, que na verdade era o próprio Deus, ou um mensageiro dele, perguntou: por que Sarah riu? Será que existe alguma coisa impossível para Deus? E naquele momento, o que parecia impossível ficou no ar. O tempo passou. E aí veio o choque: Sara realmente engravidou. Uma senhora de 90 anos, carregando uma vida dentro dela. E quando o bebê nasceu, deram a ele o nome de Isaac, que significa. Porque o riso da descrença virou o riso da alegria. Quando o impossível acontece. Agora, pensa um pouco nisso. Quantas vezes na vida a gente desiste de algo porque acha que o tempo já passou? A gente olha para a situação e pensa: já era. Se fosse para acontecer, já teria acontecido. Melhor aceitar e seguir em frente. Mas a história de Abraão e Sara prova uma coisa muito importante. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente quer tudo para ontem. Mas às vezes, as coisas precisam acontecer na hora certa, do jeito certo. O problema é que essa hora certa nem sempre faz sentido pra gente. Mas quando acontece, o impossível se torna real. E foi assim que Abraão e Sara aprenderam que a promessa de Deus nunca falha, só acontece no momento certo. Capítulo 4 – O sacrifício inexplicável. Agora, imagina que você esperou décadas para ter um filho. Esse filho nasce e se torna tudo para você. Ele é a realização de uma promessa, um milagre vivo. E, de repente, você ouve uma voz. A mesma voz que um dia te prometeu esse filho, agora diz algo completamente impensável. Abraão, pegue seu filho, seu único filho, aquele que você ama, e ofereça ele em sacrifício para mim. Pete. Agora, respira fundo e pensa comigo. Isso não faz sentido nenhum. Se Deus prometeu que Abraão teria uma grande descendência por meio de Isaac, como ele pode agora pedir o sacrifício desse mesmo filho? Parece cruel. Parece um contrassenso. Parece um pesadelo. Mas Abraão não discute. Não questiona. Não tenta fugir. Ele apenas obedece. A caminhada mais difícil da sua vida. Na manhã seguinte, Abraão acorda cedo, prepara o jumento, separa a lenha para o sacrifício e chama 2 servos para acompanhá-lo.
Mas o mais importante, ele leva Isaque junto. 3 dias de caminhada. 3 dias de silêncio. 3 dias segurando no peito um peso que nenhum pai conseguiria carregar. Até que, no terceiro dia, Abraão vê o Monte Moriá no horizonte. Ele pede para os servos esperarem e sobe sozinho com Isaque. Agora, vem um detalhe cortante. Isaque, sem saber de nada, olha para o pai e pergunta: Pai, a gente tem a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Imagina essa pergunta batendo no coração de Abraão. Mas ele não titubeia. Ele apenas responde: Deus proverá o cordeiro. O momento de maior prova. Chegando no alto do monte, Abraão prepara o altar. Coloca a lenha. E então, amarra Isaque. Aqui, pausa um pouco. Você já parou para pensar que Isaque não era mais um bebê? Ele já era um jovem forte, com idade suficiente para correr, resistir, fugir. Mas ele não foge. Assim como o pai obedece a Deus, Isaque obedece ao pai. Ele se deita no altar. Abraão levanta a faca. E no último segundo, uma voz do céu grita: Abraão! Não toque no menino. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu próprio filho. Abraão para. All pro lado. E ali, preso num arbusto, ele vê um cordeiro. Ele solta Isaque, no lugar dele, sacrifica aquele cordeiro. Naquele dia, Abraão dá um novo nome para aquele lugar. O Senhor proverá. O que essa história significa? Essa é uma das histórias mais enigmáticas e debatidas da Bíblia. Porque, à primeira vista, parece que Deus está testando Abraão de uma forma brutal. Mas se a gente olhar mais fundo, tem algo muito maior acontecendo aqui. O sacrifício de Isaque é um paralelo com o futuro. Milênios depois, outro pai entregaria seu filho para ser sacrificado. Mas, dessa vez, ninguém impediria o sacrifício. A fé de Abraão não era só acreditar em Deus. Ele confiava plenamente, mesmo quando as instruções pareciam sem sentido. Verdadeiro sacrifício nunca foi Isaque. Deus nunca quis a morte do menino. O que ele queria era mostrar para Abraão, e para nós, que a provisão vem dele. E assim, Abraão desce do monte com seu filho vivo. Uma nova promessa é feita. Agora, Deus reafirma que, sim, Isaque será o começo de uma descendência gigantesca. Abraão passou pela maior prova da sua vida, e saiu mais forte do que nunca. Capítulo 5 A última jornada. O tempo passou. Abraão já não era mais aquele homem que saiu de Ur sem saber para onde estava indo. Ele não era mais o jovem que ouviu uma promessa e esperou anos para vê-la acontecer. Agora, ele era um ancião. Um patriarca. O pai de uma descendência que finalmente começava a se multiplicar. Ele tinha visto e vivido coisas que ninguém mais poderia imaginar. Ele testemunhou milagres. Ele ouviu a voz de Deus. Ele viu a promessa se cumprir. Mas a vida sempre tem despedidas. A perda de Sara. O primeiro golpe duro dessa fase foi a morte de Sara, sua esposa. Ela tinha sido sua companheira por toda a jornada, desde os tempos de Ur até aquele momento. Eles tinham enfrentado dificuldades juntos, tomado decisões erradas, consertado seus erros, no fim, viram o impossível acontecer. Agora, Sara se foi. Abraão sentiu essa perda profundamente. Mas ele sabia que o ciclo da vida precisava continuar. Então, ele fez algo importante. Comprou um pedaço de terra para enterrar sua esposa. Parece um detalhe pequeno, mas não era. Até aquele momento, Abraão era um estrangeiro, um nômade, sem terras próprias. Mas agora, pela primeira vez, ele tinha um lugar fixo. Ele enterrou Sara na caverna de Macela. E aquele pedaço de terra se tornou o primeiro território da descendência que Deus havia prometido. A promessa começava a tomar forma, não só no céu, mas na terra. O casamento de Isaque. Com o tempo, Abraão começou a perceber outra coisa: ele não viveria para sempre. E se ele não estivesse mais ali, quem daria continuidade à promessa? Era hora de Isaque encontrar uma esposa. Mas Abraão não queria que seu filho se misturasse com os povos da terra onde viviam. Ele sabia que as culturas eram diferentes, os valores eram outros. Então, chamou um de seus servos mais fiéis e fez um pedido. Vá até minha terra de origem e encontre uma esposa para meu filho. O servo, guiado por Deus, encontrou Rebeca, uma mulher que se tornaria peça fundamental na continuidade da promessa.
Quando Isaque e Rebeca se casaram, Abraão soube que seu legado estava seguro. Os últimos dias de Abraão. Depois disso, Abraão ainda viveu por muitos anos. Ele chegou a se casar novamente e teve outros filhos, mas sabia que a promessa de Deus estava sobre Isaque. Antes de morrer, ele organizou tudo. Deixou suas terras e bens para Isaque, garantiu que os outros filhos seguissem seus próprios caminhos, e finalmente, descansou. Abraão faleceu aos 175 anos. Foi sepultado ao lado de Sara, na caverna de Macela, o primeiro pedaço da terra que um dia seria o lar de sua descendência. E assim, a jornada daquele que foi chamado de pai da fé chegou ao fim. Mas seu legado? Esse nunca acabou. O impacto de Abraão até hoje. A história de Abraão não é só sobre um homem que ouviu a voz de Deus e saiu pelo mundo sem saber para onde ia. Ela é sobre fé. Sobre acreditar no impossível. Sobre entender que, mesmo quando tudo parece demorado ou confuso, Deus tem um plano. Milhares de anos depois, bilhões de pessoas ainda olham para a jornada de Abraão como um exemplo. Ele não foi perfeito. Ele teve medo, cometeu erros, duvidou, tentou ajudar Deus nos momentos errados. Mas no final, ele aprendeu uma das lições mais importantes da vida. Se Deus prometeu, ele cumprirá. No tempo certo, do jeito certo. E assim, encerramos a jornada de Abraão. Mas sua história não acabou. Ela continuou com Isaque, depois com Jacó, depois com uma nação inteira, e até hoje, ressoa na humanidade. Se você gostou dessa história e quer mais narrativas épicas como essa, já deixa o like e se inscreve no canal. E agora, tem outro vídeo na tela para você continuar essa viagem no tempo. Nos vemos lá! Se você chegou até aqui, é porque sentiu algo nessa história. Talvez porque, assim como Abraão, você esteja em uma fase de transição, de dúvida, de espera ou de renascimento. Lembre-se, os maiores caminhos da vida começam com passos de coragem. Às vezes no escuro. Às vezes sozinho. Mas sempre, com fé. Se essa história te tocou, deixa o seu gostei no vídeo ou para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não for inscrito, e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E tem mais um vídeo aparecendo aqui na tela agora mesmo, clica nele, porque eu tenho certeza que você vai curtir. A gente se vê lá. Até a próxima!